Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós pedimos que o Senhor abençoe nossos irmãos que nos ouvem, que nos vê ao redor deste mundo, e que a tua palavra venha de encontro com as nossas necessidades. Paizinho, eu quero te pedir pela família enlutada lá no Brasil, da família do meu irmão Mário, que sofreu um assassinato, Senhor. O Senhor tenha misericórdia dele. Dele não, da família dele. Ele já está contigo no paraíso. Mas abençoa a família que fica, Pai. A esposa, os filhos, os netos. Pai e os irmãos. Tem misericórdia, Pai. A gente sabe que quer perder, mas não dessa forma. Portanto, Pai, tem misericórdia da família enlutada. Eu sei que o teu servo está contigo já nos teus braços, mas a família fica sofrendo. Tem misericórdia e ajuda. Que teu Espírito Santo console os corações. E ajuda-nos nesta manhã, mais uma vez. É o nosso pedido que te fazemos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. É o irmão Mário Severiano de Melo. A gente conhece ele há muitos anos. É um senhor já. Ele... ouvi dizer que ele foi assassinado, acho que no Rio de Janeiro. Não sei. Eu não tenho a informação completa. Vou tentar ter. Mas era um servo do Senhor, tá bom? Eu estou aqui vendo lá em Taubaté, né? A minha irmã Juliane Elias. Juliane, deve ser Elias, né? Como ela falou. Angel. Que Deus abençoe vocês em Taubaté. Se for da igreja do pastor... Qual é o nome dele, gente? Esqueço o nome dele. Esqueço. Venerando o amigo do meu pai. José... Deu branco. Esqueci. Bom, esqueci o nome dele. Mas se for, dá um abraço nele. Tá velhinho, ancião, bem ancião. Né? Foram companheiros de ministério. Exatamente, José Ezequiel. Muito obrigado, minha irmã Juliane. Você tá ligada, hein? Tá ligada aí. Manda um abraço, fala para ele que é o filho do pastor Correia. Fala para ele, olha, é o filho do pastor Correia de Santos. Só que eu estou na Flórida, ok? Aqui nos Estados Unidos. Pastor José Ezequiel. Grande homem de Deus. Deus abençoe. Bom, vamos aqui. Estamos falando sobre mãos. Você tem mão. Né? Olha a sua mão assim. Aí você vai dizer, não, minha mão está muito bonita. Minhas unhas estão bem feitas. Não, as minhas também estão bem feitas, olha aí. Não é nem pintado, não é nada, não, é normal. É que minhas unhas são bem feitas, porque foi papai que fez. Não foi a manicure que pôs o postiço, pintou, não, a minha mão é unha normal. E é bem feita, olha aí, bonito, né? Muitas pessoas só se preocupam com as mãos para mostrar, principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Elas têm essa preocupação de estar pondo esmalte, né? Pondo desenhos, e quando vão trabalhar ficam com a mão assim, bem expostas, né? Para as pessoas, né? Fica bem exposta a mão para as pessoas poderem ver, né? Aquelas unhas, né? Mas as mãos é mais importante do que tudo isso aí. Não vejo nenhum problema se a pessoa quiser pôr aí coisa na unha, esse é problema da pessoa, não é problema meu, não sou eu que estou gastando dinheiro com uma coisa que já está pronta. Mas o assunto não é esse. Você sabe que as mãos, olha, interessante, a gente usa as mãos, às vezes não se dá nem conta, né? Ó, passei a mão no rosto, assim. As mãos, elas foram feitas para ser bênção. Com tudo que fazemos, as mãos é a principal parte. Quando você vai tomar banho, quando você vai comer, né? Quando você vai jogar, brincar, tudo é mão. Né? Mas a Bíblia diz uma coisa muito séria. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Edificar também é com as mãos, com atitudes. E ela diz o seguinte, a Bíblia, que a mulher tola, a nécia, destrói com as suas próprias mãos. Então você vê que a Bíblia nos mostra a importância das mãos. Porque as mãos também significam atitudes.
Entendeu? Está escrito que a mão do Senhor está estendida para nos abençoar. Então você observa que as mãos tanto servem para a bênção como para a maldição. Quando você corrige alguém, seja falando, você usa as mãos e aponta o dedo. Ou pega assim com o chinelo e ó, é as mãos. Mas nós temos que começar a olhar para um lado importante no mundo espiritual das mãos. Eu já falei a primeira parte, se você quiser assistir, está gravado, está no YouTube, no meu nome, Elias Corrêa, com a minha foto, óbvio, ou no Facebook, também está em espanhol e português. Então, a mão ela serve para abençoar. Na igreja se levanta as mãos. Na igreja se tira o dinheiro da oferta com as mãos. Dízimos com as mãos, enfim. Então você observa que as mãos é algo importante. Fazemos a obra de Deus nas ruas, quando fazemos, e levamos os folhetos, e repartimos folhetos, ou quando levamos a Bíblia, é nas mãos. Então, você observa que a palavra de Deus é muito interessante. Entendeu? É muito interessante. Estou mandando um abraço para o meu primo Everson, que está me assistindo lá no Brasil, na cidade de Ourinhos, em São Paulo. Deus te abençoe, primo. Um abraço no tio Pedrinho, por mim, ok? Grande abraço. Então, nós não podemos deixar de fazer. Quando uma pessoa vai para a igreja, por exemplo, os que tocam, usam o quê? As mãos. Esse meu primo, por exemplo, aqui, o Everson, ele é um grande músico, meu. O cara toca. O cara toca. Ele não é de embaçar. Não. Ele toca. Toca na casa do pai. Toca na casa do pai. E eu acho interessante isso. Eu estava vendo ele bater um som aí no contrabaixo. O cara não é fraco não. O cara sabe. Então, a gente observa o quê? A importância das mãos. O negócio das mãos é tão sério. Ok? Eu poderia falar muitas coisas sobre as mãos na parte humana. Poderia. Sabe, levar isso longe. Mas não é o importante. A parte humana não é importante. Falar. Ficar mencionando, cariciar. Não. Isso é normal. Mas tem que tomar cuidado, porque a mão também ela vai para o lado do pecado. Acariciar uma mulher que não é a sua esposa, um homem que não é o seu esposo, pegar uma coisa que não é sua, tudo isso também é pecado. Então a gente sabe que as coisas de Deus, elas são sim, sim e sim, sim. Por isso que a Bíblia diz que o crente tem que ter uma palavra sim, sim, ou não, não. Não pode ser sim, não, não, sim. Entendeu? Então o que acontece? Quando Jesus escreve esse versículo aqui no livro de São Mateus, manda escrever, melhor dizendo, esse livro, no livro de São Mateus 18:8, abra sua Bíblia. Eu quero que você veja o que é que Jesus está dizendo aqui. Para mim, para você e para mim. Para nós. Ok? Olha o que Jesus está dizendo. Mateus 18:8. Se pois a tua mão... É isso aqui. A mão. Você está vendo aí? Se pois a tua mão ou o teu pé... Já falei sobre o pé, só você procurar que já está gravado. Te faz tropeçar, corta-o. Lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida. Isso aqui é passageiro, um ensaio da eternidade. E nós gostamos da vida aqui. É boa. Mas é boa. É bom viver. Ninguém quer morrer. Mas a vida verdadeira é a eterna que virá. Depois que saímos desse corpo, dessa casca. Então Jesus diz assim, melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo, do que tendo as duas mãos, os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Tem muita gente usando a mãozinha
não é para levantar no templo. Não é. Está usando para fazer isso, muitas vezes, acusando, querendo julgar, apontar, roubar, porque se mente com as mãos, se engana com as mãos, que nós falamos e a mão confirma o que nós estamos falando. Está vendo falando? Estou falando e estou apontando. Ó. É porque a mão confirma. A mão confirma a nossa fala. E é muito importante nós sabermos isso. Ok? Foi por isso que Jesus falou que é melhor entrar na vida aleijado, né? Sem as duas mãos ou os dois pés, do que ir completinho com o inferno. E tem muita gente hoje que não tem a armadura de Deus, que estou falando sobre exatamente isso. É a armadura de Deus sobre os 5 sentidos. A mão é parte dos 5 sentidos, é o tato. Se você ouviu a primeira parte, você vai entender bem o que eu estou te falando. Já está gravado, está no Facebook e no YouTube. Então, a mão, ela é muito importante na vida do ser humano. Por quê? Porque quando nós crentes não temos a armadura de Deus, todo o nosso corpo, todos os nossos membros correm para o pecado. Okay? Caiu aqui o Facebook. Caiu, eu estou tentando voltar. Mas a rádio não. Então, é muito importante isso. É muito importante isso. Está voltando. É uma pena. O Facebook, de vez em quando, dá uns blackouts, uns shutdown, que nem deu agora. Apagou. Mas voltou. Espero que volte melhor para os irmãos que estavam assistindo por lá. Então, Jesus disse assim, que nós devemos, ok? Porque veja bem, a pessoa comete pecado com o seu corpo, né? Porque pecado é pecado, mas quando começa a usar com o seu corpo, é fim da linha. Como eu falei anteriormente, é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. Então nosso corpo tem que ser um corpo santificado. Para ter um corpo santificado, permanentemente você buscar a santificação, você precisa ter a armadura de Deus, que é o que te protege dos ataques do inferno. Quando diz a coraça, diz sentimento. Né? O seu coração fica protegido. Mas na verdade é a mente. Mas a mente também vem a salvação, que é o capacete, que é o elmo. O escudo é para se defender dos ataques do inferno, é fé. Então você observa que o corpo no mundo espiritual tem que estar protegido e é com a armadura de Deus. Muitos crentes não têm. Muitos crentes nem sabem o que é isso. A armadura de Deus, Efésios 6. E nós precisamos ter essa armadura de Deus para poder resistir nos dias que estamos vivendo, que são dias maus. Mas os crentes estão mais preocupados em olhar para o mundo, fazer as coisas do mundo. Então, não existe uma santidade. Não existe uma santificação. E Deus não tem como colocar isso em cima do pecado. Não. Porque é uma armadura de Deus. E é Ele mesmo quem põe. Você pode ter certeza, através do Espírito Santo. Então, a importância que Jesus disse, é melhor você entrar na vida aleijado, sem o coxo, não tendo as duas mãos, os dois pés, do que você ir inteirinho para o inferno. Olha o que Jesus falou. Agora, eu quero que você veja o que Jesus falou aqui também. Ok? No livro de São Lucas, no capítulo 9, do versículo 27 ao 62, vamos ler aqui. Ok? Presta atenção aqui. São Lucas 9, 57 a 62. Diz assim: quando iam pelo caminho, disseram-lhe um homem. Um homem chegou para Jesus e disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aí vem outro, que Jesus conhecia o coração das pessoas como conhece até hoje. Aí veio outro e disse, e a outro, ele disse, né? Jesus disse a outro: segue-me.
Ao que este respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Olha que palavra forte, hein? Outro também disse: te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa-me despedir dos que estão na minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: aí é o negócio. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando Jesus diz assim, perdão, deixa os mortos sepultar os seus mortos, Jesus está dizendo o seguinte: porque existe a morte física e existe a morte espiritual, que é o que acontece com todo ser quando nasce. Eu falo sobre isso num estudo bíblico, talvez eu vou voltar a dar esse estudo nas quartas-feiras, à tarde. Que é até um disparate terrível dizer que todo ser humano nasce vivo, morto. Tem gente que não entende, mas é verdade. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E que Cristo nos vivificou através do seu sangue, da sua morte. Então, quando Jesus se refere, deixa que os mortos sepultem, ele está dizendo de pessoas que não sabem da verdade, não conhecem a verdade, não seguem a verdade, são mortos espirituais. Mortos espirituais. E a morte espiritual, ela leva à morte física. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Você me entende? Então, o que me chama a atenção aqui é quando Jesus diz assim: ninguém que lança, né, tira a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz uma coisa, a Bíblia diz muitas coisas, entre as quais a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Porque há de agradar a um e de deixar o outro triste. Então, nós temos que entender que para fazer a vontade de Deus é ter uma mão pura, uma mão santa, uma mão abençoadora, uma mão que faz as pessoas progressarem, seguir para frente. Tem pessoas que têm uma mão que faz as pessoas retraírem na presença de Deus. E está cheio isso nas igrejas, porque a Bíblia fala do joio e do trigo. Se tem trigo, tem joio. Temos que entender, porque as pessoas às vezes não entendem certas coisas, sendo que está tudo na palavra do Senhor. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão, você, minha irmã. Você que outrora estava lá no templo, lembra? Você cantava, você tocava, você fazia, lembra? E hoje não está fazendo nada. Está mais para lá do que para cá. Mais para lá do que para cá. Então, o problema maior que tem, ok? É a gente não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Essa que é a verdade. É não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Ou deixar de fazer aquilo que Deus colocou para nós fazermos e nós tiramos as mãos. Foi o que Jesus falou aqui. Se você começou a fazer, tirou sua mão, agora diz o seguinte: não, agora não vou fazer nada, vou ficar sentado no banco. Você não é apto para o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. E nem tampouco estou te acusando, não. Quem falou foi Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, e leia do versículo 57 a 62. As pessoas pensam que
que fazer a obra de Deus, fazer a obra, não é ir ao templo simplesmente. Não é simplesmente tocar na casa, porque são levitas. Não, cantar, não. Estou dizendo fazer a obra de Deus. Ou em outro tempo você saía, você evangelizava, você repartia tratado, né? E simplesmente parou de fazer isso. Por situações ou questões ou que você acha que é justo. Só que o trabalho de Deus não é o que nem o trabalho do mundo. Quando você trabalha para você é diferente. O patrão, o nível é outro, diferente. O de Deus é mais em cima. Porque quando você começa a se entregar para Deus, Deus é amor, gente. Deus é amor pleno. Nós que não somos esse amor pleno e nem temos, sentimos quando acontece algo ruim em alguém ou de alguém que nós amamos. Ou não é assim? Agora você imagina Deus, que a gente não consegue nem dimensionar, né? Nem dimensionar esse grande amor de Deus. A gente não consegue, a gente fala, mas a gente não tem dimensão desse amor de Deus. Né? Então, Jesus está dizendo aqui, se você está fazendo uma obra e está pensando em largar, irmão, eu te aconselho, não faça isso. Você está servindo a Deus, contribuindo com o seu tempo, com as suas ofertas, e está pensando em desistir disso, não faça. Para amanhã você não chorar. E vai chorar que nem Pedro chorou amargamente quando ele disse, é um exemplo, para Jesus, que ele ia com Jesus até a morte. E Jesus simplesmente disse para ele o seguinte: Pedro, vou te dizer uma coisa para você. Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Pedro não respondeu nada. E o que aconteceu? O galo cantou e Pedro negou. E diz a Bíblia que ele ficou andando de longe, vendo a Jesus, e Jesus via ele. E ele chorou amargamente. Só que teve uma coisa. Depois esse homem se converteu. Os apóstolos de Jesus, os discípulos, se converteram. Ficaram todos crentes. E grandes pregadores, inclusive Tomé. E todo mundo só sabe falar dele a parte ruim. Mas as pessoas não conhecem a história de Tomé. Tomé foi um dos maiores pregadores depois de Jesus. Foi morto lá para o lado da Índia. Né? Foi morto lá para aqueles lados de lá. Ganhou muita alma para Jesus. E o mataram. Ok? Então, eles não estavam com a mão no arado. Eles puseram a mão no arado e foram até o fim. Pedro foi tão tremendo com Deus, na obra de Deus, e seguindo o seu mestre Jesus, que ele disse o seguinte: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então a gente olha para a palavra de Deus, a gente pensa que a palavra de Deus é como eu quero, é como eu penso. Não. A palavra de Deus é como Ele determinou e ela está escrita para ir e cumprir o objetivo pela qual ela foi escrita. Ela não é lançada e para voltar vazia. As nossas palavras nem sempre voltam cheias. Mas a do Pai, ela cumpre com o objetivo pela qual ela é lançada. Então, meu irmão, você e minha irmã que está me assistindo, se você está com a mão no arado, nem pensa em desistir, que você fica fora dos planos do reino de Deus. Fica fora. Não que você não será salvo. Não é isso. Não. Você até pode, mas vai gemer mais do que o normal. Entenda o que Jesus diz aqui. Ninguém que lança a mão, quer dizer, que tira a mão do arado. O arado, para quem não conhece, eu vi arado. Nunca arei, mas eu vi o arado do passado, porque hoje é fácil, hoje é máquina. O arado era puxado normalmente por bois.
por bois. Ou burro, dependendo, mas o boi sempre foi mais forte que esses animais. Então punha, meu pai sempre explicava, punha um boi velho e um boi novo. O novo, porque é arisco, tem força para andar rápido. E o velho, pela experiência, pela, sabe, paciência, devagar. E eles juntos faziam o trabalho. E o homem vai atrás com aquela coisa assim, duas coisas assim na mão, segurando assim, né, um do lado do outro, e aquela coisa pela terra, uma madeira. E aquilo vai arando, vai como que levantando a terra. Então, Jesus tomou isso como exemplo, porque quem está com a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, o apóstolo Paulo diz, olha, olhe para as coisas que são de cima. A Bíblia nos fala de várias formas diferentes do que Jesus falou. E o apóstolo Paulo diz, olha para as coisas que são de cima. Busca as coisas que são de cima. Quer dizer, não olhe para o mundo. Não olhe para trás. Mas muitos não entendem. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Então, meu irmão, se você está aí trabalhando na obra, está firme aí, não tire a mão do que você está fazendo para Deus. Venha as circunstâncias que vier, os problemas que vier, a tempestade que é, siga. Porque eu, por muitas vezes, já tive vontade de largar essa rádio faz tempo. Mas aqui eu lutando todo dia. Lutando todo dia. Eu estava pregando aqui por ano, preguei dentro de um ano, foi mais de um ano. Mas nesse último ano, em 2 meses, eu preguei quase 300 vezes dentro do ano. Se o ano tem 365 dias, você imagina quanto faltou para mim pregar o ano inteiro, um dia por ano. Não tem quem aguente. Tem quem aguente. Por quê? 2 vezes terça, 2 vezes quarta, 2 vezes na sexta-feira. São 6 vezes. O mês tem 4 semanas. 4 vezes 6, 24. Dentro do mês eu estava pregando 24 vezes. O mês tem 30 dias, 31 dias. Então você tem uma ideia. Não tem quem aguente. Tem quem aguente. Então por isso Deus tem trabalhado comigo. Deus é meu amigo. É o meu Senhor. E Ele tem nos dirigido aqui. Estou colocando a partir daqui de 2 semanas, nas terças-feiras, eu não vou estar mais pregando ao vivo, pelo Facebook, vou estar somente aqui na rádio, mas eu não estarei pregando, vai estar pregando 2 pastoras em inglês, uma de manhã às 10 e outra às 11h30 nesse horário. Eu estarei sempre às quartas-feiras, sim, e às sextas-feiras, sim. Mas na segunda eu estou aqui, na terça eu estou aqui, na quarta eu estou aqui. Estou todo dia, só que eu não vou estar pregando como agora. Você sabe quanto tempo eu estou levando essa palavra para vocês? Eu vou dizer para você depois, no final. Eu vou orar por você. Eu quero que Deus te abençoe, eu quero que Deus te ajude. Eu quero que Deus tenha misericórdia de você e de misericórdia de mim. E que nós não venhamos tirar as nossas mãos do arado. E que as nossas mãos não sejam para o pecado, mas sejam mãos para abençoar. Eu quero orar por você. E se você ainda não aceitou Jesus, você ainda não conheceu Jesus, você nunca foi a um templo, eu quero orar por você e pedir a Deus que tenha misericórdia de ti e te dê oportunidade de conhecê-lo e um dia estar com ele na glória. Amém? Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o dono do universo. O Senhor criou tudo. Não tem nada maior que o Senhor. E o seu amor, Senhor, supera todas essas coisas por nós. Então ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. Abençoa meus irmãos que estão me ouvindo, me vendo. E que eles não venham tirar a mão do arado. E se alguém tirou, Pai, que volte. Volte pronto para ti. E se tem alguma pessoa que ainda não te conhece, que nunca entregou a sua vida para ti, Pai, que venham fazê-lo hoje. E que o Senhor venha ser Senhor da vida deles. E que eles possam ter, Senhor, a alegria dos céus. Pai, nós te damos graças por tudo. Porque o Senhor, só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Não tem ninguém como o Senhor. Ninguém. Por isso nós estamos aqui fazendo a tua obra, Pai. Paizinho, ajuda-nos e dá-nos vitória. Pois é o que nós te pedimos e te agradecemos
no santo nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e glória a Deus.